Olá pessoal, estou de volta aqui, continuar a live aqui, espero que agora dê certo, já é a terceira tentativa aqui, vamos ver se agora dá certo. Vamos começar, eu já vou dar sequência. Para quem, só para deixar bem claro, eu vou responder as perguntas que foram feitas numa postagem que eu fiz ontem, tá? Mas depois que eu responder algumas dessas perguntas, que também não vou responder todas, eu vou responder as perguntas que vocês deixarem aqui nesse vídeo, perfeito? É para ficar bem explicado, para ninguém ficar na dúvida, tá? A primeira pergunta que eu tinha comentado, que eu tinha falado no começo da live, lá nas duas tentativas, é com relação à pergunta da Renata Cristina. Ela perguntou assim: é possível depois de uma traição ser feliz completamente? Então vou retomar essa discussão. Sim, é possível ser feliz sim depois de uma traição, porém só se houver duas coisas. A primeira coisa é você perdoar o fulano, e a segunda coisa é o fulano realmente mudar, o fulano realmente se arrepender e começar a fazer a coisa certa. Agora, depois eu vou falar realmente mais especificamente sobre perdão e esse tipo de coisa, mas a questão de ser feliz completamente, mesmo depois de uma traição, sim, é possível. Se você perdoar o cara, o fulano ou a mulher, e se a outra pessoa realmente se arrepender. Nessas duas ocasiões, sim, é possível. Porém, se você tentar continuar a manter, você tenta manter o relacionamento, mesmo sem perdoar o outro, é muito difícil, porque você vai continuar sentindo mágoa, você vai continuar sentindo aquela tristeza, aquele ressentimento, e isso vai ser ruim para você e para o outro, tá? E agora, se o outro não mudar, se o outro não se arrepender, do que adianta? Você perdoa a pessoa não muda, não se arrepende, e pode acontecer de novo. Então, para que possa haver a felicidade no relacionamento, você tem que perdoar e o outro tem que mudar, ponto. Nessas duas condições é sim possível. Essa é a pergunta da Renata Cristina, ela fez essa pergunta, tá? A próxima pergunta que eu acho que é muito bacana e que eu vejo bastante nesse grupo aqui é com relação, eu não sei por que há tanta controvérsia, não vou dizer controvérsia, mas tanta dúvida com relação a isso, é com relação ao sexo em si. A pessoa fica em muita dúvida com relação ao sexo. As mulheres têm na cabeça que todo o homem só pensa em sexo. E de fato, vocês não estão necessariamente erradas, mas você tem que entender também que o homem pensa em outras coisas, tá? O homem também tem outras coisas em mente. É claro que o homem pensa em sexo muito mais do que a mulher, isso não é discutível, não tem como negar. Todo homem é assim, tá? Não tem como negar isso. Mas o homem não pensa só nisso, perfeito? Que fica explicado. A próxima pergunta foi a pergunta da Edna Araruna. Ela perguntou assim: se há amor, por que não há sexo? Bom, para responder essa pergunta eu vou ter que fazer uma analogia com relação a várias coisas. Por exemplo, que tipo de amor você está falando? Né? Porque se a gente falar amor conjugal, sim, o amor conjugal é necessário que haja sexo. Porque numa relação conjugal, marido e mulher, o sexo é natural, o sexo é necessário para manter relação. Porque no ato sexual há uma conexão tanto emocional quanto psicológica, além da conexão, obviamente, evidentemente, física. E essas três conexões são necessárias para que haja um bom relacionamento conjugal, tá? Então, se, porventura, numa relação conjugal não houver sexo, alguma coisa está acontecendo. O fulano ou a fulana pode estar com muitos problemas e por isso não sente necessidade. O fulano ou a fulana pode estar passando por realmente algum problema emocional ou hormonal, até no caso das mulheres, problemas hormonais. Será que não falta diálogo? Nesse caso, talvez o diálogo seja um dos motivos, Lucy. Porque, de fato, muitas vezes a gente discute com o parceiro e depois fica com raiva, fica zangado e depois não quer mais conversar, e aí fica aquela falta de diálogo, faz com que a gente fique cada vez mais frustrado. E isso, acredito que isso possa sim atrapalhar no sexo nessa questão aqui. Então, respondendo à pergunta da Edna, se há amor, por que não há sexo? É porque pode haver outras questões envolvidas, tá?
problema de tireoide, pode ser, isso é questão hormonal, questão biológica, há muita coisa que pode influenciar nisso, né? É possível que haja amor sem sexo num relacionamento conjugal? É muito difícil. A não ser que seja um casal de idosos já com 85 anos e aí não tem mais o que fazer com relação ao sexo. É muito difícil, apesar de hoje existir, né, a pílula azul, né, no caso, para ajudar nessa questão aí, mas fora isso, o sexo é uma coisa natural, é uma coisa benéfica para o casal e tem que existir sim. Se não existe sexo na sua relação, você tem que tentar entender o que está acontecendo. Porque uma hora ou outra, a falta de sexo pode levar a vários problemas muito ruins nos relacionamentos. Tanto, tem várias pesquisas que apontam que os principais problemas nos relacionamentos que levam ao divórcio, por exemplo, é problema envolvendo traição, problemas financeiros e, evidentemente, também eu consigo perceber facilmente nesse grupo aqui que a questão do sexo também leva a muito problema. Porque imagina, pensa assim, se para o homem é importante o sexo, o homem gosta de sexo e não tem sexo, o homem vai se sentir mal. Se para a mulher o sexo, apesar de importante, não precisa ter tanta frequência e o cara quer muito, a mulher vai se sentir mal. Então o sexo é sim uma coisa que deve ser entendida pelos dois, uma coisa que deve ser respeitada pelos dois e deve ter sim. É óbvio, você tem que entender o seu parceiro e o seu parceiro tem que te entender para que as coisas sejam positivas nessa questão no relacionamento. Tá? A pergunta da Edna especificamente é: se há amor, por que não há sexo? É porque provavelmente há alguma outra coisa nessa questão e essa coisa tem que ser entendida e você tem que resolver isso o mais rápido possível. Tá? Porque a falta de sexo sim pode levar a vários problemas. Agora tem uma pergunta. Então eu já respondi duas perguntas, a da Renata Cristina e a da Edna. A terceira pergunta eu acho uma pergunta bacana. A pergunta é a seguinte, eu não lembro o nome da pessoa, esqueci de anotar, mas a pergunta é a seguinte: quem ama trai? O que vocês acham? Eu quero saber a resposta de vocês primeiro. Você acha que quem ama trai? Responde aí, por favor. O que você acha com relação a isso? Quem ama trai realmente? Ou quem trai não ama? O que você acha disso? Vamos ver as respostas de vocês. Quem ama trai? Não. Aqui a Glê respondeu que não. Soraya, claro que não. Michele, quem ama trai sim. Michele. Lúcia, trai, depende do momento. Paty, não. Gisele, trai, quem ama... Tá vendo? Então há várias respostas a essa pergunta. Cada pessoa tem uma ideia. A Janaína respondeu: quem ama não trai. Júlia, depende do caráter da pessoa. Sandra, não. Camila, acho que quem ama trai. Quelita, não. Então, vê, tem várias questões envolvendo isso aí. Todo mundo tem uma ideia com relação a isso. E eu vou responder isso aqui agora. Vê, a resposta que eu vou dar para vocês aqui não é uma resposta que se baseia no comportamento humano. É o comportamento humano, seja homem ou mulher, tá? Então, independente de qualquer coisa, a resposta que eu vou dar aqui é baseada no comportamento humano. Por que a gente faz alguma coisa, tá? Então, a Gleta aqui, se tá com uma, tem que... Segunda, porque escolheu duas, prefiro... Tá. É o seguinte, a pergunta é: quem ama trai? A resposta: sim. Quem ama trai também, tá? Quem ama trai. E não é porque a pessoa traiu, que não ama. Então tem duas coisas: quem ama trai? Sim. Porém, não é porque a pessoa traiu que não ama. Se a pessoa te traiu, não significa necessariamente que a pessoa não te ama. Tem várias coisas envolvidas nisso aí, tá? A Gisélia Ferreira falou aqui, deu um comentário aqui: todo homem trai. Gisela, é difícil você dizer isso porque você tem que considerar que existem 3,5 bilhões de homens na Terra, provavelmente. E você está dizendo, colocando todos eles na mesma sacola. É difícil considerar que todo homem trai. Mas se você quer dizer que homem trai mais do que mulher, sim, homem trai mais do que mulher e não tem como negar isso, tá? Então, voltando aqui. Quem ama trai? Trai. Porém, quem trai é porque não ama? Não é verdade. Então, por que quem ama uma pessoa, se eu amo a minha esposa, por que eu vou trair ela? O que leva à traição?
Vê, existem vários motivos. Existem questões emocionais, existem questões psicológicas, existem os desejos da pessoa, existe também o momento da relação. Poxa, quantas vezes a gente passa por uma situação na relação que faz com que a gente fique chateado, nervoso, bravo, irritado e não sei o que mais, não sei o que mais. Vê, então tudo isso pode levar à traição. Tá? Então quem ama, trai sim. E muitas vezes a pessoa trai não necessariamente porque não ama. Não é porque eu traí que eu não amo, é porque tem outras coisas envolvidas, tá? Isso é uma questão de comportamento humano. Isso é tanto homem quanto mulher. Por exemplo, com relação à traição, eu estou gravando um curso, são vários vídeos que eu vou disponibilizar para qualquer pessoa, que eu falo justamente sobre traição. O tema do curso é como superar uma traição. Esse aqui é o tema do curso. Eu apresento, nesse curso específico, eu apresento vários motivos para as traições. Motivos biológicos, psicológicos, emocionais e até filosóficos, explicando a traição e por que as pessoas traem. Tá? E um dos motivos que eu dou lá, uma razão do porquê a pessoa trai, pode vir a trair, é porque talvez a pessoa esteja emocionalmente abalada com o seu parceiro ou parceira, e esse abalo emocional faz com que a pessoa fique psicologicamente fraca. E aí os desejos, os impulsos físicos podem fazer com que a pessoa traia mais facilmente. Tá? E também explico, nesse mesmo curso, eu explico por que as pessoas não traem. E aqui que vem um adendo muito importante. Por que as pessoas não traem? Porque ela respeita muito mais o outro, os desejos do outro, as necessidades do outro, respeita muito mais vamos dizer assim, o que o outro representa para ele do que os próprios desejos, os próprios anseios. Agora, é importante que a gente entenda que a traição é uma coisa que pode ser controlada, porque nós somos seres pensantes, nós somos seres racionais. Então não é porque eu estou triste que eu vou trair. Então a gente trai por vários motivos. Um deles é o abalo emocional, mas isso não justifica a traição em si. Isso não justifica a traição. É um motivo? É um motivo. Justifica? Não justifica. Não é porque você está triste ou com raiva que você vai trair, tá? Mas é um motivo, perfeito? Então quem ama trai? Trai sim. Pode vir a trair sim. Todo mundo vai trair? Não, claro que não. Se o seu desejo for maior do que a necessidade do seu parceiro, provavelmente você trai, tá? Porém, se a necessidade do outro, o bem-estar do outro for maior do que o seu desejo, você não trai, perfeito? Eu apresento isso com muito mais detalhes no curso que eu estou gravando, tá, pessoal? Tô vendo aqui vários comentários, deixa eu ver aqui o que está acontecendo nesses comentários, que eu não consigo ler tudo, tá? Realmente tem muitas coisas a Dijane falou que realmente tem muitas coisas em jogo, mas independente de qualquer coisa, ele deve chegar e conversar, e não ser um fraco. Concordo completamente, Dijane. Um dos maiores problemas nas relações hoje é a falta de comunicação, é a falta de conversa, tá? Não tem discussão, é um dos maiores problemas. Então, eu acabei de escrever um livro recentemente, essa semana passada, eu acabei de escrever o livro que eu estava escrevendo, e eu toco no seguinte assunto nesse livro, que às vezes por a gente ficar com raiva, a gente não consegue se controlar e isso pode atrapalhar muito. E uma das coisas que atrapalha é realmente na comunicação. Porque se você fica com raiva da pessoa, você não se comunica com essa pessoa. Você fica com raiva, você tende a se afastar, mesmo que você ame o seu parceiro, tá? Quantas pessoas aqui que estão vendo essa live, quantos de vocês já ficou com raiva do seu parceiro, magoado com o seu parceiro ou parceira, e ficou sem conversar com ele 1, 2, 3 dias? Apenas pelo fato de estar com raiva. Olha o quanto que isso pode atrapalhar nas relações. Responde aí para mim. Responde para mim quem aqui já ficou com raiva e ficou vários dias sem conversar com o parceiro. Responde para mim. Fala assim, eu já fiquei. Fala aí. Olha lá, a Lúcia falou que eu já fiquei meses. Janaína, eu já. Quer dizer, a gente fica muito tempo. Olha lá, eu fiquei uma semana. Gisélia falou assim, a Paty falou, eu já. Então, todo mundo passa por esse tipo de coisa. Agora, uma pergunta para vocês. Será que por conta da mágoa, do ressentimento que você tem com o seu parceiro, vale a pena mesmo ficar tanto tempo sem falar com ele? Será que isso ajuda a relação de vocês? Será que isso faz bem para o relacionamento?
Responde aí. Isso, você acha que ficar sem conversar com o seu parceiro ajuda no relacionamento? Dejane falou assim, mas eu tive que dar o braço a torcer para não passar por esse tipo de coisa. Dejane, infelizmente, às vezes a gente tem que dar o braço a torcer. Assim como muitas vezes o outro também deve dar o braço a torcer. Às vezes a gente fica naquela assim, eu tô certo ou eu tô errado, e quando eu tô certo eu quero que o outro aceite que está errado, e quando eu tô errado eu não quero aceitar que eu tô errado. Então tem muitas coisas que influenciam, tá? Então aqui, não ajuda. A Júlia falou assim, não ajuda, só piora mesmo. Cidinha Rocha me enviou a seguinte pergunta. Ela falou o seguinte: como perdoar a traição? Eu já falei sobre isso, mas eu vou especificar bem isso aqui. Como que eu perdoo uma traição? Na verdade, o que a gente tem que entender é o que é o perdão. O que é o perdão? O que é o perdão? Tem gente que acredita, e eu já vou responder outras perguntas relacionadas a isso, tem gente que acredita que perdoar é esquecer o que aconteceu. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Tira isso da sua cabeça, porque se você esquece uma coisa que você fez de errado, ou que o outro fez de errado, pode ser que você cometa o mesmo erro de novo. Então, perdoar não é esquecer, tá? Que fique bem claro isso. Às vezes eu recebo a seguinte pergunta: como que eu faço para esquecer a traição? Você não pode esquecer a traição. Você não deve esquecer a traição. A traição te traz sofrimento, e o sofrimento te traz aprendizado. Então a traição tem algo de positivo. Você aprende muito com essas situações ruins. E a traição é uma situação ruim. Agora, o que é o perdão? Perdoar é não é você esquecer o que aconteceu. Perdoar é você se libertar dos ressentimentos negativos. É isso que é perdoar, tá certo? Perdoar é você se libertar dos ressentimentos negativos, dos sentimentos negativos. Imagina que a pessoa fez alguma coisa para você que te fez mal, ou seja, vamos considerar que a pessoa te traiu mesmo. E isso te faz mal, você fica magoado, você fica triste, você fica chateado, você fica com raiva do outro. Aí depois de um mês ou dois, você resolve, o outro vem conversar com você e você resolve que quer voltar com essa pessoa. Mas você não perdoa essa pessoa. Você acha que um relacionamento onde há mágoa, onde há tristeza, onde há esse tipo de ressentimento, vai ser um relacionamento? Você acha que o relacionamento desse jeito vai ser realmente bom? Não vai. Você tem que se lembrar, você tem que aprender com o que aconteceu. Colocar na sua cabeça o que você aprendeu com tudo aquele ruim. Aprende a ter sentimentos negativos. Porque se você, por algum motivo, tentar ou quiser voltar com a pessoa que te traiu, você tem sim que se libertar desses sentimentos para que as coisas sejam positivas para vocês, para que o relacionamento dê certo, tá certo? Agora, não é porque o outro não é porque o outro te traiu, que você perdoou, que você precisa voltar com o outro também, tá certo? Se o outro te traiu e você quer voltar com ele, beleza, perdoe. Agora, se o outro te traiu e você não quer voltar com ele, você ainda assim deve perdoar. Mas não porque você quer voltar com ele, é simplesmente para você se livrar desses sentimentos negativos. Ponha isso na sua cabeça. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é aceitar o outro de volta. Perdoar não é aceitar o que o outro fez. Perdoar é libertar-se dos sentimentos negativos. Ponha isso na sua cabeça. Tá? Tá travando, Lucy? Tá travando. Mas melhorou agora? Tá travando, mas agora tá melhor? Já tentei, mas não consegui ser feliz. Janaína, ser feliz é uma coisa muito individual. A pergunta que eu poderia fazer para você é: o que é ser feliz na sua opinião? O que é ser feliz na sua opinião? Muitas pessoas, Janaína, têm na cabeça que ser feliz é ter uma vida perfeita. Esquece, você nunca vai ter uma vida perfeita. A vida é cheia de obstáculos para que você possa aprender com cada um deles. Então, o que é ser feliz para você? Aqui, pessoal, eu vou tentar responder as perguntas que já tinham sido feitas antes. Daqui a pouco eu venho responder as perguntas de vocês agora, perfeito? Daqui a pouco, falta só mais 2 perguntas que eu quero responder, das perguntas feitas antes, tá? A pergunta que eu tenho, que eu recebi aqui foi a pergunta da Glaucia Caldeora. É um nome difícil. É uma pergunta da Glaucia, tá? Ela pergunta o seguinte: o que é respeito em um casamento? Será que é só não trair? O que é respeito? A pergunta da Glaucia é a seguinte: o que é o respeito no casamento? Vamos pensar assim: o que é o respeito? De forma geral, o que é o respeito? O que é respeitar o outro? O que é
Respeitar a pessoa que está com você ou qualquer outra pessoa. Vê, respeitar não é você aceitar o que o outro diz. Respeitar não é você concordar com tudo que o outro faz. Respeitar não é você, vamos dizer assim, não discutir com o outro. Respeitar não tem nada a ver com isso. Respeitar é você, apesar de não concordar com o outro, é você aceitar que ele tem o ponto de vista dele e que talvez o ponto de vista dele esteja certo para ele. Isso é respeito. Respeitar tem a ver com o ponto de vista do outro. Respeitar tem a ver com o que o outro pensa sobre o que ele faz. E você respeitar o ponto de vista do outro. Não necessariamente o que ele fez, porque às vezes ele fez uma coisa errada. Mas talvez para ele, mesmo sendo errado, seja uma coisa boa, seja por qual for o motivo. Tá? Então respeitar tem a ver com você aceitar que para o outro, o que ele faz, pensa ou diz é positivo para ele. Tá? Então respeitar é só não trair? Claro que não. Respeitar é você conseguir conversar com o seu parceiro sem discutir com ele, sem levar, vamos dizer assim, brigar com ele por conta de alguma coisa que ele disse a você. Porque você respeita a opinião dele. Então você respeita a opinião dele. Você respeita que o que ele faz pode ser benéfico de alguma forma para ele. Isso tudo é respeito. Tá? Porém, a gente acredita que respeito é quando o outro escuta o que eu digo, mas não me critica. O outro aceita tudo que eu falo. O outro faz tudo que eu falo para ele fazer. Aí ele me respeita. Isso não tem nada a ver, isso não é respeito. Tá? Respeitar não é isso. Perfeito? Cirley Veiga queria compartilhar o vídeo como fazer. Cirley, realmente eu não sei. Eu ainda não tenho muita habilidade com esse negócio de live aqui. Eu não sei como, não libera aqui a opção de compartilhar. Tá? Eu não sei como que faz. Tá certo? A Kelita fez um comentário aqui. No caso de nós cristãos, a Bíblia diz que no caso de servidão e óbito, adultério e passivo de perdão. No caso de divórcio, qual a sua opinião, sendo que a Bíblia é bem clara a respeito? A Bíblia é bem clara a respeito de quê? Deixa eu entender de novo. No caso de servidão e óbito, adultério e passivo de perdão. Adultério é passivo de perdão, no caso do divórcio. Olha, Kelita, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu não gosto de dar opinião que se refere à religião. Eu não gosto, porque eu tenho o meu ponto de vista com relação a tudo isso. E o meu ponto de vista, muitas vezes, pode não ser o ponto de vista das pessoas. E às vezes as pessoas acham que pode estar ofendendo a fé das pessoas. Então, vê, o que eu acho com relação à Bíblia é o seguinte, com o que a Bíblia diz e os cristãos dizem. A Bíblia diz que você sempre deve perdoar o outro, ponto. Então eu levo isso em consideração. E eu levo também em consideração que se você não conseguir, ou melhor, se você estiver casada e não conseguir ter um bom casamento, não conseguir ter uma boa relação com essa pessoa, o seu relacionamento vai ser uma porcaria, o seu relacionamento vai ser triste. Imagina você estar casada com uma pessoa por 50 anos e nesses 50 anos você viveu triste os 50 anos. Pô, é muito ruim isso. Então você deve perdoar o outro para se libertar disso e conseguir ter uma vida boa, uma vida bacana, uma vida feliz com o outro. Ou seja, sem o outro. Talvez o outro te traiu e você não quer mais estar com esse outro. Que assim seja. Tá? Agora, eu já recebi uma pergunta aqui que diz... A pergunta veio no privado, tá? A pergunta foi a seguinte. Que a pessoa era casada na igreja e tudo, e a pessoa foi traída. E a pessoa estava perguntando assim, na igreja, você sabe que cada igreja tem o seu ponto de vista, cada região tem o seu ponto de vista. Então na igreja dessa pessoa, a pessoa foi traída e deveria se separar, alguma coisa assim, não tenho certeza. Deveria se separar. Ela perguntou, você acha que eu me separo porque a minha religião diz isso? Cara, como é que eu vou falar para a pessoa se separa ou não? Eu acho que a fé de cada um, se você tem uma fé, siga essa fé. Se essa fé é positiva para você, siga isso. Agora, lembre-se também que você viver infeliz o resto da vida não é uma coisa positiva. Por isso o perdão é necessário. Tá certo? A Fernanda Araújo havia feito a seguinte pergunta. Ela falou com relação à compreensão. E ela disse assim, esses dias meu marido anda muito cabeça dura, não quer me compreender. Pessoal, eu quero falar, é a última pergunta que eu vou responder com relação às perguntas que haviam sido feitas antes. Tá? Com relação à compreensão. Quantas vezes vocês aí que estão assistindo, vocês já ficaram chateados
porque o outro não quis compreender o que você estava falando? Quantas vezes? Isso já aconteceu com você? Responde aí. Isso já aconteceu? Falta de compreensão no relacionamento? Já atrapalhou o seu relacionamento? Responde aí, por favor. Sim, a Dejane falou assim, sim e muito. Ou seja, a falta de compreensão atrapalhou. Sim, a Drica respondeu aqui que sim. Sim, muitas vezes. Muitas. A Gorete respondeu aqui muitas vezes. Gisélia Ferreiras, já sim, muito. Compreensão no casamento é fundamental, com certeza, Lucinéia. E é justamente por ser fundamental e por ser tão importante que a gente tem que entender o seguinte, que muitas vezes a gente tem 2 pontos aqui, 2 pontos. O primeiro ponto é a compreensão do outro e o segundo ponto é a sua compreensão. O que acontece nos relacionamentos? A gente vê que a gente quer ser compreendido, nós queremos ser compreendidos, mas nós não estamos muito dispostos a compreender o outro, o ponto de vista do outro. E aí nós cobramos do outro por ele não nos compreender. E aí, porém, nós não damos muita importância ao que o outro diz, o que o outro quer. Então esse é o primeiro ponto, tá? Aí vem a questão do egoísmo. Isso, Gleu, a questão do egoísmo. Se eu quero que o outro me compreenda, mas eu não compreendo o outro, ou eu não quero dar atenção ao que o outro tem a dizer, isso é egoísmo. Porém, aí você pode dizer assim, eu já ouvi isso numa aula minha, eu estava falando a respeito de fazer o bem pelo outro, ajudar o outro e tudo mais, e a moça falou assim, mas do que adianta eu fazer isso para o outro se o outro não vai fazer o mesmo por mim? E aqui funciona do mesmo jeito. Pode ser que passe pela sua cabeça assim, do que adianta eu compreender o outro se o outro não vai dar atenção pelo que eu tenho a dizer, ele não vai me compreender. Ou seja, você fica pensando assim, eu faço pelo outro e o outro não faz por mim. O ponto aqui é o seguinte, será que você ter esse tipo de pensamento é bom para a sua relação? Será que você ter esse tipo de pensamento vai te ajudar de alguma forma? Eu acredito que não. Tá? Tem um ponto de vista no aspecto assim, de liderança, nos cursos de liderança, nos cursos que falam sobre líderes, eles dizem que você deve ser o exemplo. Se você quer que o outro faça alguma coisa, você deve ser o exemplo. Então eu vou passar para vocês uma coisa. Você quer que o outro te compreenda, mas você compreende o que o outro fala também, o que o outro quer, o que o outro pensa? Você compreende? Você tenta compreender o outro? Você quer que o outro aceite o que você tem a dizer, mas você dá atenção ao que o outro tem a dizer? Sabe? É muito fácil a gente questionar o outro, criticar o outro e reclamar do outro, mas é difícil a gente ver as próprias falhas. Eu sou cheio de falhas, você é cheio de falhas, e a gente tem que entender e perceber quais são essas falhas. E talvez a falta de compreensão do outro esteja atrapalhando. Talvez você queira que o outro te compreenda, mas você não quer dar atenção ao que o outro quer, ao que o outro pensa, ao que o outro sente. Então tente também compreender o outro. Agora, como que você faz para o outro te compreender? Ponto mais importante, ter uma boa comunicação. Se você não conseguir se comunicar bem com o outro não vai te compreender, simples assim. Sim, Magna, temos sempre que sentar e conversar com o outro, sim, com certeza. Então eu respondi quais foram os pontos que eu abordei aqui até agora. Eu falei sobre traição, eu falei sobre perdão, eu falei sobre compreensão agora, eu falei sobre respeito e eu falei também um pouco a respeito de sexo e assim por diante. Com relação ao ponto, a questão do sexo, pessoal, uma moça, Lucivânia, havia me mandado a seguinte pergunta: como ter uma vida sexual boa e apimentada e como voltar a ter uma vida sexual sexy, porque não sinto nada. Pessoal, uma vida sexual boa, eu vou ser bem sincero com vocês, depende muito de você e do seu parceiro, tá? Há muita controvérsia, há muitas questões a serem envolvidas com isso. Mas se você quer ter um bom relacionamento com o seu parceiro, tem que haver uma boa vida sexual, uma boa relação sexual. Você tem que se entender com o seu parceiro. E tem uma coisa que ninguém faz, não sei porquê. Pouquíssimas pessoas fazem. Tá? Pensa bem o seguinte, com relação ao sexo em si. O que você gosta e o que o seu parceiro gosta? Você já conversou isso com ele? Você já perguntou para ele o que ele tem vontade de fazer, o que ele não tem vontade de fazer, o que ele acha legal, o que ele não acha? Talvez isso esteja faltando. Tá certo? Pensa bem sobre isso. Tá? Deixa eu ver aqui. A Thaís Lima fez um comentário aqui. Você acredita que o uso das redes sociais pode atrapalhar o relacionamento de um casal?
Eu acredito que qualquer coisa pode atrapalhar o relacionamento no casal se for mal gerenciado. Seja as redes sociais, a família, a falta de dinheiro, tudo pode atrapalhar. As redes sociais trouxeram um benefício muito grande para a gente, não tem como negar isso, porém trouxeram, obviamente, vários problemas também. O problema que a rede social trouxe é que ficou muito fácil você encontrar as pessoas, e com essa facilidade de encontrar as pessoas, tem gente que usa isso para o lado negativo, tá? Então, se você vê que as redes sociais é uma coisa negativa, tem que se pensar por que é negativo. Talvez você só esteja vendo do lado negativo. E, porém, ao lado positivo também. Você tem facilidade por conta das redes sociais, fazer um monte de coisa, encontrar vários amigos que você não via há muito tempo. Então, tem o lado ruim e tem o lado bom, depende muito do que a gente vai fazer com cada uma dessas coisas, tá? Então, a rede social não é necessariamente o problema. O problema é a pessoa. O que a pessoa vai fazer na rede social, como que ela vai usar a rede social. Assim como o dinheiro, assim como as amizades, assim como a família, assim como tudo que tem na nossa vida. Perfeito? A Luciene Aparecida fez um comentário aqui. Casamento e sexo tem que ter muita intimidade, não pode ter tabu. Quebra de tabu e vai ser feliz. Com certeza, eu concordo plenamente, Luciene. Eu acho que entre o marido e a esposa não pode ter frescura com relação ao sexo. Tem que os dois ser entendidos, um entender o outro e os dois fazer o que quiser fazer. Eu não vejo problema algum em fazer nada. Estando os dois em comum acordo, faça o que quiser fazer. Tá? E entenda o que o outro quer, o que o outro gosta. A Leide Jane Oliveira fez um comentário aqui. Eu e meu esposo não temos nenhum problema sobre isso. Conversamos bastante sobre e estamos sempre preocupados um com o outro. Para ambos serem felizes e realizados. Parabéns, está certinho, Leide Jane, está mais do que certo. Eu acho que é a melhor coisa possível. Tá? A melhor coisa que você pode fazer é ter um bom entendimento com o seu parceiro com relação a isso. Acho que todo mundo deveria fazer isso desse jeito. Porém, tem algumas pessoas que, por algum motivo, seja por timidez, ou seja por vergonha, ou talvez por ter alguma crença, uma crença negativa sobre si mesmo ou sobre o outro, não quer fazer isso, não quer entender, não quer aceitar algumas coisas. Mas esse é o caminho, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Agora eu vou responder as perguntas de vocês aqui. Agora vocês podem mandar um monte de perguntas aí, tá? A Giseleia Ferreira, pois o meu não falamos nada. Pois é, Gisele, mas será que isso ajuda? Será que não seria benéfico para vocês conversar um pouquinho a respeito? Pensa sobre isso. Lidiane Cristina, como saber se uma pessoa que mentiu por tanto tempo realmente se arrependeu e não mente mais? Lidiane, a única forma de você saber se a pessoa não mente mais é através do comportamento da pessoa. Você viu aquela história que mentira tem perna curta? Então, se a pessoa mentiu para você, uma hora ou outra você vai ficar sabendo. Agora, não dá para você saber se a pessoa realmente está mentindo hoje para você. Tá? Porque, poxa, é mentira e a gente não sabe o que o outro pensa, a gente não sabe o que o outro sente, a gente não sabe o que está na cabeça da pessoa. Mas com o tempo você vai ficar sabendo. Agora, é muito válido você ver o comportamento do outro. A pessoa mentiu para você antes, a pessoa hoje está diferente, a pessoa mudou de comportamento. Essa é a forma mais simples de entender. Tá? A Gle Faveiro, você perdoaria sua esposa de uma traição? Sim, Gle, eu perdoaria. Nas duas situações, eu perdoaria para eu me libertar das mágoas, e eu perdoaria se eu quisesse voltar com ela, eu teria que me perdoar. Isso não significa, como eu já falei, que eu voltaria ou continuaria minha relação com ela, tá certo? Mas eu perdoaria sim qualquer pessoa que fizesse qualquer mal a mim sem problema nenhum, tá? Já teve muita gente que fez coisas negativas para mim e nem por isso eu fiquei ressentido, tá? A Angelita, meu marido dorme no sofá e não me procura nunca, e quando dorme comigo, do outro lado da cama. Você já tentou entender, conversar com ele a respeito disso? Porque talvez seja isso que esteja faltando, ter uma conversa séria e madura com o seu parceiro. Não é uma conversa sobre críticas e reclamações, é uma conversa para entender o que está acontecendo e entender o que vocês podem fazer para melhorar isso. A pergunta que eu sugiro para você fazer para você mesmo e para ele é: o que nós podemos fazer para melhorar essa situação? E pensar em várias coisas que podem ajudar e tentar fazer uma coisa ou outra. É a melhor forma de resolver os problemas, tá? Conversa com o seu parceiro. A Giseleia Ferreira perguntou aqui: o que é felicidade no casamento? Giseleia, isso é um assunto muito complexo. Mas eu faria a seguinte pergunta a você. Para você,
O que um relacionamento precisa para ser feliz? Faça uma lista com todos os pontos que você acredita que um relacionamento precisa para ser feliz e você terá a sua resposta. Porque a felicidade é algo muito individual. Talvez o que é uma coisa feliz para mim não é para você. Talvez o que é uma coisa boa para mim não seja para você. Tá? Isso é muito individual. Então faça uma lista, pega um papel e uma caneta e responda essa pergunta. O que um relacionamento precisa para ser feliz na sua opinião? Perfeito? Responda e você vai ter a sua resposta. A Thaís, mais uma dúvida. Será possível retomar uma relação depois de 1 ano de separados? Sim. Sim, com certeza, Thaís. Com certeza nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que é possível retomar. Agora, por que você quer retomar essa relação? Como que vai ser essa relação? O que você está disposto a fazer nessa relação para que essa relação seja uma coisa positiva? Essas são as perguntas que devem ser respondidas. Então, faça essas perguntas a você mesmo e você vai ver se o relacionamento vai realmente ser bom ou não. Porque se o relacionamento acabou por algum motivo ruim, alguma coisa ruim que aconteceu, poxa, como que você vai fazer para resolver isso daqui para frente? Tá? Pense bem sobre isso. A Dejane comentou aqui, eu vivo com meu esposo, mas não confio mais. Não brigo, não jogo nada na cara dele. Pois é, Dejane, a confiança é algo individual. Você confiar nele é uma coisa. O relacionamento de vocês ser bom ou ruim por conta dessa confiança é outra. Mas aí eu te pergunto, será que essa falta de confiança ajuda? E mais, por que é que você não confia nele? Tá? Será que talvez essa falta de confiança seja algo por algum motivo real ou é alguma coisa da sua cabeça? Tudo bem, vamos imaginar, eu não sei o que aconteceu, mas vamos supor que ele errou. Se ele errou, ele já se arrependeu e não comete mais o erro, ele mudou, será que vale a pena você continuar desconfiando dele? Pense sobre isso, tá? O homem, Gle Ferreira aqui, conversa, compreender, perdoar, ou seja, o homem sempre sai ganhando de uma forma ou de outra. Gle, o homem sai ganhando só se você considerar que é só o homem que comete erros. E nós sabemos que não é só o homem que comete erros. As mulheres cometem erros também. Tudo porque nós somos humanos e estamos passíveis de erros. Agora, se você perdoa, se você compreende o outro, se você faz tudo para ter um relacionamento feliz, será que é só o cara que sai ganhando mesmo? Ou será que você sai ganhando por ter um relacionamento melhor? Talvez você esteja vendo pelo ponto errado. Tá? A gente tem que tentar ver as coisas pelo lado certo, pelo lado mais positivo, pelo lado mais viável para a nossa felicidade. Se você começar a achar que só o outro ganha, poxa, você vai parar de fazer um monte de coisas, você vai deixar que siga o seu relacionamento ruim do jeito que está. Perfeito? Pensa bem sobre isso, tá? Aqui a Paty Souza perguntou, é possível recuperar um casamento de 4 anos separados, vidas com outros, agressões e agora a reabilitação? Agora uma reabilitação, perdoa ou não? Se você perdoa ou não, Paty, eu não posso te dizer, não cabe a mim. Eu como profissional, como coach, eu nunca vou dizer o que você deve fazer ou não, mas eu posso falar algumas coisas. Primeiro, depois de 4 anos separados e viver com outras pessoas, se é possível recuperar o relacionamento? Sim, é possível. Desde que você e o outro façam o que deve ser feito para melhorar a sua relação, para que haja uma boa relação, tá? Agora, há um ponto que você destacou aqui, agressões. Agressões de que tipo? Física? Pô, eu não admito de forma alguma agressões físicas, seja da parte do homem ou da mulher. Da parte do homem, então, é muito pior. Tá? Eu não admito, por isso que eu nunca dou um conselho. Tá? Mas e você? Você acha que isso seria benéfico para vocês? Você acha que isso ajudaria vocês de alguma forma? Pense bem sobre isso. Tá? Você acha que ter um relacionamento com essa pessoa novamente seria bom para você? Tá. Então não é. Você disse aqui faíscas físicas. Então, no meu ponto de vista, a agressão física é muito complicado, a não ser que o outro tem que mudar de comportamento total. Por outro lado, a gente vê, estatisticamente a gente vê que a mulher, depois que volta com um cara por ter terminado por uma agressão física, esse fulano estatisticamente vai agredir de novo. Tá? É sempre? Não, mas provavelmente vai acontecer. Isso é estatística. Tá? A Gle está comentando aqui. Meu marido me traiu 2 vezes e agora está com Alzheimer. E eu sou o que cuida dele, as outras deram no pé. Tem gente que só vem a nós, né? Quando tá bom, quando não tá bom, joga fora, chuta mesmo. E aí, cabe a cada um escolher o que vai fazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não consigo ver todos os comentários aqui, passa muita coisa. Então, se você já fez uma pergunta e eu não respondi, faça de novo a sua pergunta, talvez eu responda agora, talvez eu consiga ver, tá? Eu quero saber de vocês, pessoal, se essa live
está atribuindo valor positivo para você. Se essa live vocês estão gostando do que eu estou apresentando aqui, se vocês estão gostando das ideias que eu estou passando para vocês aqui, tá? Me responde aí, você está gostando do que eu estou passando aqui para vocês? Me responde aí, por favor. A Drica respondeu que sim, obrigado, Drica, está sendo positivo, valeu. Dejane, eu gostei muito, valeu, Dejane, obrigado. Lúcia, muito bom, obrigado, Lúcia. Estou achando proveitosa a live, a Martilúcia falou aqui, obrigado, Martilúcia, que bacana. Michelina, muito bom, eu amei. Isso abre mais a nossa mente. É exatamente esse o ponto, Dejane. A minha intenção aqui é abrir a mente da maioria das pessoas, fazer com que as pessoas entendam melhor o que está acontecendo e por que está acontecendo. Amei, sim, muito bom, obrigado, estou gostando muito. Obrigado, Lucineia. Silvana, amei, obrigado, Silvânia. É o seguinte, pessoal, eu tento ser imparcial com relação a isso. Tá? Eu tento ser o mais imparcial possível. O que eu tento apresentar aqui é um ponto de vista humano entre os dois. Agora, eu não vou falar para você que você tem que fazer isso ou aquilo se você for homem, isso ou aquilo se você for mulher. Tá? Agora, eu não tenho como falar do ponto de vista feminino. Eu não tenho como dar a minha opinião do ponto de vista feminino, pelo simples fato de que eu sou homem. Eu sou homem e não tenho como dar isso. Porém, eu faço o máximo, eu tento expor o máximo aqui, apenas o ponto de vista imparcial, que as coisas são do ponto de vista humano. Tá? Por exemplo, eu falei sobre perdão e traição. Poxa, isso vale para os dois. Eu falei sobre respeito, isso vale para todo mundo. Eu falei sobre compreensão, isso vale para os dois. Agora, Gleice, se você considera que é só o homem que vai se beneficiar com isso, é porque você está vendo só o ponto de vista seu também. Tá? Eu estou tentando ser imparcial, tá? O máximo possível. A Gisileia Ferreira já me fez essa pergunta umas 18 vezes, Gisileia, se eu já traí, tá? Eu não posso dizer para você que não traí porque eu estaria mentindo, tá? Eu já traí sim, o relacionamento faz muito tempo. No meu primeiro namoro eu já traí sim, tá? Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso e não acho que eu fiz a coisa certa, mas também não acho que é certo eu mentir. Então, eu já traí sim, tá? Não, isso já faz o quê? Uns 10 anos, tá? Foi no meu primeiro relacionamento. A Lucy, mas José, você está bem neutro. Obrigado, Lucy. A intenção é fazer isso mesmo. A Marcilúcia Pires, eu acho que você está dando sua opinião humanamente, tanto masculino quanto feminino. Eu tento fazer isso, Marcilúcia. É óbvio, conforme a Gle comentou aí, é óbvio que eu não tenho como ter um ponto de vista feminino. Isso eu vou estar sendo equivocado aqui. Eu não tenho como fazer isso, tá? Tem gente que tenta dar um ponto de vista masculino e feminino. Eu tento ser imparcial, tá? Obrigado, Camila. Mais imparcial possível. Obrigado. Como psicólogo, você é quem toma a decisão melhor para o momento. Tem que ser assim. Vê, eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu não gosto de dar conselhos e eu nunca dou conselhos. E eu sugiro que você também não dê conselhos. O que é dar conselhos? Dar conselho é você tentar ajudar outra pessoa a partir do seu ponto de vista. Só que o seu ponto de vista não é o ponto de vista da outra pessoa. E a vida da pessoa, você não conhece a vida da pessoa completamente. Então, como é que você vai dar um conselho para a pessoa se você não sabe direito como que é a vida da pessoa? Se você não conhece tudo o que envolve a vida da pessoa? Eu não dou conselhos. O que eu faço como coach, e eu uso essa área assim, profissional para me respaldar, eu faço perguntas. Por isso que todas as coisas que eu falei para vocês aqui, tem perguntas embutidas. Eu explico o contexto e faço perguntas, para que você consiga encontrar o melhor caminho para você. Como é que eu vou dar um conselho para a sua vida se eu não te conheço? Como é que eu vou dar um conselho para a sua vida se eu não sei qual é o seu ponto de vista? Ou o que o outro faz? Eu não posso fazer isso. Eu, como coach, eu faço perguntas, eu tento esclarecer da melhor maneira possível como que as coisas funcionam. Perfeito? Espero que você entenda isso. A Silvânia, sempre odiei o fato da minha sogra dormir separada do meu sogro. Agora passo pelo mesmo problema, já fiz de tudo e no fim ele volta pro outro quarto, parece hereditário. Silvânia, eu vou explicar uma coisa para você. Eu não vou dizer que é hereditário, porque para ser hereditário é uma coisa genética, e isso não é genético. Isso é um comportamento que a gente copia. Por exemplo, você, conforme a convivência, você acaba copiando alguns comportamentos do seu esposo ou da sua esposa. E o mesmo acontece quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente aprende com os nossos pais, a gente copia o comportamento deles. Então, provavelmente,
por ele ter vivido isso na família dele, com o pai dele, pois o pai dele saía do quarto e ia dormir no outro quarto, ele adotou esse comportamento e agora ele é assim também. Hereditário não é, mas é um comportamento adquirido, tá? Márcio Lúcia, você acha que quando uma pessoa mente muito, ela acaba acreditando em suas próprias mentiras? Márcio Lúcia, a mentira, já viu aquele ditado, uma mentira contada diversas vezes torna-se realidade? E é a realidade, tá? Uma mentira contada diversas vezes torna-se realidade. E quando você mente, você tende a criar um pensamento na sua cabeça e esse pensamento pode se tornar realidade. Por um simples fato de que o nosso cérebro não consegue distinguir o real do imaginado, tá? A nossa mente não consegue distinguir o real do imaginado, tá? A nossa mente funciona assim. Se você acredita muito que uma coisa é real, mesmo ela não sendo, é porque você colocou aquilo na sua cabeça, tá? A gente pode fazer uma comparação muito simples assim, que, por exemplo, o sonho. Toda vez que você está dormindo e você sonha, você não sabe se aquilo é verdadeiro ou não, você só percebe depois que você acorda. Por quê? Porque para sua mente, tanto faz se é algo real ou algo imaginado. Ela vai atribuir o mesmo valor. Lucinéia, para as mulheres que foi traída. Eu fui traída muitas vezes e perdoei também. Depois de muito tempo ele foi embora. Fiquei sozinha 5 anos e me casei faz 3 anos. E hoje somos muito amigos. Ele com a esposa dele e eu com o meu esposo. Parabéns, Lucinéia. Parabéns mesmo. Isso é uma atitude muito madura. Essa é uma atitude muito positiva também para a sua vida. Porque você sabe que você já eliminou todos aqueles sentimentos negativos. Parabéns mesmo. É uma ótima lição para todo mundo. Parabéns. Adriana, oi Adriana. A Adriana é das administradoras do grupo aqui. Pode continuar que está ajudando muita gente. Obrigado, Adriana. A Paty falou que está travando. Está travando ainda, Paty? Ou já melhorou? Agora que eu vi aqui. Silvânia, conversa com seu parceiro, sim. E faz a seguinte pergunta a ele e a você. A mesma pergunta que eu falei para outra moça, que eu esqueci o nome aqui. Faz a seguinte pergunta. O que nós podemos fazer para melhorar essa situação? O que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Pega papel e caneta, escreve a pergunta e tenta colocar várias respostas. E aí depois você escreve qual é a melhor... Tenta identificar qual é a melhor coisa a ser feita e tenta fazer o que for melhor para vocês, tá? Eu gosto sempre de ajudar o máximo possível de pessoas, tá? Então eu vou apresentar para você aqui um princípio apenas, que eu coloquei no meu livro, no livro que eu acabei de escrever. Eu coloco esse princípio lá no meu livro. Eu vou apresentar esse princípio para vocês aqui, tá? O princípio é o seguinte. É um princípio muito simples e que parece ser óbvio, mas que não é tão óbvio assim quando você pensa e você começa a analisar a sua vida. É um princípio para você entender melhor o outro, beleza? É um princípio para você entender o que o outro faz e por que o outro faz o que faz, tá? O princípio é o seguinte: a realidade é subjetiva. A realidade é subjetiva, tá? O que isso significa? Você tem uma visão de mundo diferente da minha visão de mundo. E por você ter uma visão de mundo diferente, o mundo acaba sendo diferente, a realidade acaba sendo diferente. Porque você tem um ponto de vista diferente do meu em muitos aspectos. E por que isso acontece? Porque você teve experiências de vidas diferentes, você teve conhecimentos diferentes, você aprendeu coisas diferentes, você passou por problemas diferentes daqueles que eu passei, você passou por... você teve uma cultura familiar diferente da minha, você teve valores diferentes dos meus, e sabe, tudo isso influencia na nossa realidade. Por exemplo, eu vou tratar aqui de um ponto, tá? Um ponto bem específico: cultura e religião, cultura religiosa. Se você é uma pessoa que teve uma cultura religiosa forte, você tende a seguir isso. Se outra pessoa não teve uma cultura religiosa tão forte, ela tende a seguir algo diferente de você. Concorda com isso? Ou seja, o ponto de vista de vocês sobre muitas coisas serão diferentes. O que acontece nos relacionamentos? Por termos visões diferentes, nós não conseguimos nos dar bem. Porque eu quero que o outro siga a minha visão e o outro quer que eu siga a visão dele e eu não gosto disso e ele também não vai gostar. E aí vem um monte de problema. Se a realidade é subjetiva, a realidade do outro é diferente da minha,
eu não vou conseguir fazer com que o outro veja as coisas do meu jeito. Eu não vou conseguir fazer com que o outro entenda as coisas do meu jeito nunca. E aí vem muitos problemas nas relações, porque a gente quer que o outro veja as coisas do mesmo jeito que a gente vê. A gente quer que o outro entenda as coisas do mesmo jeito que a gente entende. E isso nunca vai funcionar. O que eu sugiro para você? Faça a seguinte pergunta: o que é que está atrapalhando a sua relação? Qual que é o seu ponto de vista com base nesse ponto que está atrapalhando a sua relação? E mais importante, qual é o ponto de vista do outro com relação a isso? E você vai perceber que o problema é um, mas o ponto de vista são totalmente diferentes. E se o ponto de vista é diferente, as soluções podem ser diferentes. Porém, você tenta impor a sua solução e o outro tenta impor a solução dele. E aí dá mais e mais problemas. Então a beleza disso tudo é você entender que o outro é diferente de você em vários aspectos e você tem que entender ele. E ele também, obviamente, deveria te entender. Ou seja, tente entender melhor o outro, tente entender que a realidade do outro é diferente da sua, tente entender que tudo o que ele pensa é baseado na realidade dele, tá? E tente fazer com que a relação de vocês seja melhor a partir disso. Aqui os comentários da Lady Jane. Lady Jane, você... Parabéns por disponibilizar e ajudar as pessoas com dúvidas sobre... Obrigado, Lady Jane. Obrigado pelo comentário aí. Tento fazer o melhor possível. Parabéns, muito boa essa live. Magna Gomes, obrigado, Magna. A Lucy tem uma pergunta aqui. Por que os homens têm mais dificuldades de pedir desculpas e perdão? Ah, Lucy, tem um motivo muito específico com relação a isso, tá? Um motivo muito bacana. As mulheres têm mais facilidade porque as mulheres são muito mais competentes emocionalmente do que os homens. O homem é um lixo, emocionalmente falando, o homem é um lixo. Ele não sabe controlar direito as emoções, ele não consegue entender direito as emoções, ele não consegue demonstrar muito bem as suas emoções. E por conta disso, obviamente, vai ter muita dificuldade para pedir perdão, ele vai ter muita dificuldade para pedir desculpas. Porque ele pode achar que isso é uma fraqueza, ele pode achar que isso faz ele ser menos homem, ele pode achar que isso faz... sabe, tem muitas coisas envolvidas nisso aí. Mas o ponto principal é que o homem é emocionalmente mais fraco do que a mulher. Muito, muito mais fraco do que a mulher. Tá? Faz sentido isso para você, Lúcia? É muito fácil a gente perceber. Culturalmente falando, a gente tem uma cultura de... que o homem não pode chorar. A criança cresce achando que o homem não pode chorar, porque isso é errado, porque isso não é macho o suficiente. E a mulher, por outro lado, não. A mulher cresce já abraçando a amiga, chora por qualquer coisa, e isso é normal, tá? Por exemplo, Adriana, a Ana Laura comentou aqui: homem não admite que está errado. Ana Laura, esse é um ponto de vista que eu tenho que ser muito sincero com você. Tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo defeito no mesmo nível. Essa questão de admitir os erros, o homem e a mulher têm o mesmo nível de defeito nessa questão. Infelizmente é uma realidade. Tá? Mas o homem é mais difícil dele assumir para outra pessoa. É mais difícil, mas ele admitir para ele mesmo é tão difícil quanto para a mulher. E é por isso que tem muitas brigas. Porque nem o homem nem a mulher dá o braço a torcer. O braço a torcer, vamos dizer assim. Se não há mais nenhuma pergunta, eu vou finalizando. Eu só quero falar uma coisa para vocês agora, tá? Baseado nisso tudo que eu falei aqui, perfeito? Eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Isso tudo que eu passei para vocês aqui, vocês acham que pode ajudar de alguma forma no relacionamento de vocês? Porque no final das contas é isso que eu quero. Eu quero que vocês me respondam isso, por favor. A Mara Alves perguntou aqui: o que fazer quando o parceiro critica demais? Um errinho pequeno, como esquecer a máquina ligada, sem água, é motivo de críticas. Tá, entendi. Mara, você tem que expor para ele que isso te magoa, você tem que expor para ele que isso te entristece. É uma conversa, você tem que saber conversar com o outro, tá? É aprender a conversar, aprender a se comunicar melhor com o outro. É a forma mais viável para conseguir amenizar essa situação, tá, Mara? A Lucy falou assim: eles preferem agradar do que pedir desculpas verbalmente. Verdade, Lucy. É uma realidade. É verdade mesmo, tá? Drica, sim, obrigado. Tá ajudando, lógico que ajudou.
lógico que ajuda, afinal precisamos muito de ajuda profissional e às vezes não temos acesso. Verdade, a Juliana, concordo com você, às vezes fica difícil mesmo. Hoje, quais os grandes motivos da separação? A Lucinéia perguntou. Lucinéia, de acordo com dados estatísticos do IBGE, os maiores motivos das separações são os seguintes. Em primeiro lugar, traição. Em segundo lugar, problemas financeiros. Tá? Esses são os dois maiores motivos de separação hoje no Brasil, de acordo com os dados do IBGE. Tá? Pessoal, eu quero convidar vocês para o seguinte. Eu tenho uma página no Facebook. Uma fanpage. Depois vocês se inscrevem, curte lá a fanpage, vocês vão estar recebendo tudo que eu posto lá. Eu também posto aqui no grupo, então de um jeito ou de outro vocês estarão recebendo. Recentemente, eu já comentei isso aqui no vídeo, essa semana eu acabei de escrever um livro. O livro chama-se Restaurando Sua Relação, onde eu abordo pontos sobre relacionamento e como melhorar. Eu abordo 3 pontos no livro. O primeiro ponto é como entender melhor o outro. O segundo ponto é como entender melhor sua relação. E o terceiro ponto é como controlar melhor os problemas na relação. Tá? Como controlar melhor as situações e resolver melhor os problemas. Eu abordo esses 3 pontos nesse livro. E eu vou estar daqui a alguns dias eu vou estar lançando esse livro. É um livro em formato digital, tá? É um livro em PDF, não é um livro físico. Tá? Vou estar lançando esse livro daqui a alguns dias e eu sei que esse livro pode ajudar, e se você tiver interesse, você entra lá na página, na minha fanpage ou no meu site, e aí você adquire o livro depois. Acho que semana que vem já vou ter lançado o livro, tá? Então, o convite é para vocês curtirem a minha página e também para vocês depois ver o livro e tudo mais, tá? Quando a próxima live? Quero ver se meu esposo consegue ver comigo. Ana Laura, eu particularmente não tenho um outro dia já programado para fazer outra live, tá? Mas eu sei que vai ter uma outra live daqui a alguns dias no grupo é um outro administrador que vai fazer a live, tá certo? Não sei exatamente o dia, acho que vai ser na quarta, amanhã ou depois, tá certo? Pessoal, há mais alguma pergunta? Se não houver nenhuma outra pergunta, eu já vou encerrando a live aqui. Perfeito? A Magna, sim, ajudou muito. Gisélia Ferreira, sim, precisamos disso. Obrigado, que bom.